Identificou-se com o perfil da Débora? No post de hoje, iremos discutir crianças e adolescentes nas redes sociais e o que os pais podem fazer a respeito, tanto para estimular o uso adequado, quanto para mostrar outras formas de aquisição de conhecimento e de um bom convívio social. Confira! Então, ó, já temos aí uma boa introdução, certo, André? Do que vai tratar esse texto, quais são as informações, de que modo que será esse diálogo e qual que é o centro da informação aí, ok? Pode voltar aí para eles, por favor. Deixa eu ver se eu consigo grifar. E se tiver aqui. algum professor aí também, psicólogo, pode mandar uma sugestão, né, Elaine? Sim. De alguma... Não vou tentar não, porque o tempo já está voando. Vamos lá. Como anda o uso das redes sociais? A expansão e a popularização da internet e das redes sociais mudaram drasticamente a forma como as crianças e adolescentes se relacionam com o mundo. As redes tornaram a comunicação mais rápida e instantânea, o acesso à informação mais vasto e a informação de novos laços sociais mais fácil. No entanto, ó, de novo, ele coloca uma informação aí, né, positiva, mas, né, no entanto, as redes sociais trouxeram diversas consequências negativas. E aí ele vai desenvolver essa informação, tá bom? Quais são os malefícios do uso das redes sociais para crianças e adolescentes? Malefícios cognitivos. A internet e, principalmente, as redes sociais propiciam a dispersão e a desconcentração cognitiva. Informação importante aí, grifem essa parte. Estar conectado a vários sites diferentes simultaneamente, postar conteúdos e ouvir música ao mesmo tempo em que se assiste um vídeo. São atividades comuns de muitas crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Importante aí também, né? Tem pessoas que sim, realmente conseguem fazer duas coisas. Estou escrevendo e ouvindo uma música ao fundo. Mas imagina, né? Será que a gente vai ter qualidade de fazer aí 3 coisas? Tem um vídeo, aí depois aqui tem uma música, eu estou escrevendo. Será que eu estou conseguindo organizar as ideias? Né? Será que essas ideias estão organizadas? Ok? Pode voltar aí para eles, por favor. No entanto, esse tipo de comportamento favorece a distração e dificulta a concentração em momentos em que a criança precisa focar a atenção em alguma atividade importante, como, por exemplo, estudar para uma prova. Tá? Então, observe aí que ele diz o que pode acontecer se eu desenvolver várias atividades diferentes aí ao mesmo tempo, nessa situação aqui que estamos lendo, tá bom? Depois eu vou pular aí já para outra parte, porque como sempre, né, o tempo está muito curtinho. Quais são as vantagens do uso das redes sociais para crianças e adolescentes? Então, observem que lá nas perguntas anteriores, ele está falando aí sobre os malefícios. Agora ele vai falar um pouquinho sobre as vantagens. Então, quais são as vantagens? Vantagens cognitivas. As redes sociais estimulam o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes, possibilitando a criação de novas conexões cerebrais, ao expor os usuários a jogos que demandam o uso da lógica e a desafios que estimulam o raciocínio numérico e espacial e a charadas que promovem a aquisição de novos termos. O QI médio das pessoas tem aumentado de forma contínua e gradual. Então, ele coloca aí o que pode ser positivo também nas redes sociais, tá? Então, é interessante que ele comenta aí o negativo e o positivo, porque ele vai comentar com a mãe, que nós vimos lá no início, né? De que forma que ela pode aí agir com os filhos, né? Que caminhos que ela pode tomar, ok? Continuando, então. Como, então, controlar as crianças e adolescentes nas redes sociais? Então, ele traz uma proposta. Então, colocou benefícios, malefícios e o que ele propõe. Nesse cenário, a primeira coisa a ser evitada pelos pais é tentar proibir que os filhos utilizem as redes sociais. A internet já faz parte do dia a dia da sociedade. Então, não faz sentido ignorá-la e bani-la completamente. E aí ele vai desenvolvendo este assunto, tá? Você quer comentar, Andrei, alguma coisa? Não, eu acho que esse parágrafo seguinte, ele trouxe exatamente o que a gente tem de intenção também quando trabalha com esse tipo de texto, de levar, assim, o aluno a ter um equilíbrio desse uso, né? Porque é lógico, nós estamos falando
diretamente com o aluno, né? Sim. Estamos usando um texto, mas alunos, estamos querendo dizer alguma coisa para vocês com isso, né? E é exatamente assim, ter o equilíbrio, né? Por isso que é bom esse texto que ele traz vantagens e desvantagens, e isso vai fazer com que você reflita. Ah, você precisa fazer um resumo sobre isso, precisa. Mas existe uma outra intenção aí, que é a de que você comece a absorver tudo isso e faça uma reflexão, né? Muito bem. Então, vamos lá para algumas perguntinhas para vocês. Essas perguntas são, mas a gente só lê o texto. Por quê? O resumo eu preciso aí fazer uma leitura atenta e foi só a primeira, né? Lembrando que nós precisamos fazer aí, no mínimo, umas 3 leituras desse texto, tá? Então, qual é o assunto do texto? Eu já vou colocando a resposta para vocês e aí nós vamos comentando, tá? Tá bem simplesinha essa resposta, vocês podem e devem melhorá-la, né? Então, qual é o assunto do texto, né? Então, o texto fala sobre o uso das redes sociais para crianças e adolescentes e podemos complementar aí, né? Ele não simplesmente fala sobre as redes sociais, mas quais são os malefícios e os benefícios, né? E como que a gente pode desenvolver aí o bom uso das redes sociais com crianças, adolescentes e jovens, ok? Pode aí deixar na tela para isso, por favor. André, se tiver algum comentário aí dos professores, eu só quero comentar. Deixa eu só comentar uma coisa. Além de tudo, é colocado também o posicionamento da mãe, até para que eles entendam que não é só a sua mãe que fala isso, que quer que você tenha esse equilíbrio e que ela está fazendo isso porque ela te ama. Todas as mães vão fazer isso e ficam preocupadas, né? Acho legal isso também. Isso mesmo. Aí temos a questão... a letra tá errada, e agora que eu vi, né? A C, que seria a B, na verdade. Então, qual a relação desse texto com o anterior? Então, aquele que nós lemos lá sobre ficção e realidade, né? Então, os dois textos comentam, né? Falam sobre como a utilização de redes sociais pode influenciar no comportamento das pessoas, né? Então, lá no primeiro nós vimos essa questão ficção-realidade, né? Acreditar nas próprias mentiras das redes sociais. E aqui ele também fala aí dos malefícios, mas ele também apresenta aí pontos positivos e como utilizar de forma adequada aí as redes sociais, tá? E o objetivo do texto é orientar os pais quanto aos benefícios e malefícios das redes sociais para crianças e adolescentes, ok? E que veículo de comunicação esse texto foi publicado aí? Então, ele estava lá, né, no Jornal do Joca. Um jornal, ele tem online e o impresso. E o público, especialmente aí para os pais, né, de crianças e adolescentes, mas também para outras pessoas, outros leitores que se interessem por este tema. Algum comentário aí, Andrei? Alguma coisa? Não. Não? Que os professores tenham colocado? Só colocaram, o Carlos da Sociologia colocou, demonstrar lá do ruim e bom da internet. A professora Marcela colocou como utilizar corretamente a internet. E a professora Jaqueline, parabenizando você pela aula. Muito obrigada a vocês também aí pela parceria de sempre. E eu sei que vocês vão aprofundar aí, e deve, né? Porque 25 minutos não dá para nada. Aprofundar aí o conteúdo com os alunos. Muito, muito obrigada, produção. Andréia, bom final de semana para vocês. Andréia. Bom final de semana, Elaine. Sexto ano, professores e alunos. Beijo para vocês.